Acho que Vamos lá então, gente. É a nossa aula 3 da nossa oficina de literatura, especificamente sobre Machado de Assis, vida e obra. Vamos recapitular um pouquinho o que a gente viu. Já vimos então a aula um breve histórico, voltamos ao Brasil oitocentista, aprendemos as legislações mais importantes daquela época e todo o contexto histórico para a gente conseguir entender quem foi Machado de Assis naquele momento da história. Na nossa aula passada, deve estar mais fresca aí na memória de vocês, a gente fez um panorama percorrendo a biografia dele. Só que, como eu falei, uma biografia cheia de lacunas, cheia de contradições. Então, quando a gente fala de Machado de Assis, a gente tem muita coisa ainda a pesquisar, principalmente por ele ser um cara muito reservado com relação à vida dele pessoal, né? Com relação aos escritos, é muito mais fácil, a gente tem um material muito vasto, mas com relação à infância dele, quase nada, adolescência também não. Vida adulta, muito do que a gente tem é quando o par dele ou os literatos falavam sobre ele. Só que escritos mesmo, por exemplo, diários a gente não tinha, as cartas que ele trocava com a mulher a gente não tem. Então, é muito do ouvir dizer e confiar, às vezes, no que aquelas pessoas falavam sobre ele, né? Hoje a gente vai falar sobre os primeiros romances, né? Essa é a nossa aula 3. Por que eu fiz essa divisão? Porque quando a gente fala de Machado de Assis, a gente tem dois momentos muito importantes na história da literatura mesmo. A gente tem os primeiros romances que marcam mais a fase romancista dele, fase romântica daquele amor idealizado, e aí a gente tem uma transição, né, para a fase que eu chamo de Machadão. Por quê? Porque quando ele começa a ganhar um peso muito maior. Não que esses primeiros romances sejam menores, não, tá? Na minha concepção, todos eles, desde o primeiro, eles foram feitos de uma forma extremamente exemplar. Só que, por vezes, a crítica literária considera que a grandiosidade da obra dele começa, então, dessa fase aí do Machadão, na fase do realismo, de 1881, de Brás Cubas, tá? Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? O primeiro, conhecer os romances escritos pelo Machado, os romances, os primeiros romances, e compreender a importância de cada um deles, não só para a literatura, mas também para a nossa história, para a gente poder fazer esse contexto histórico, né? Fazendo a ponte com a nossa aula 1 e a nossa aula 2 da biografia dele. E a segunda é isso que eu falei, olha, vai estabelecer essa conexão, a gente vai saber por que ele escreveu determinados temas, por que ele se posicionava de determinada forma, a depender do contexto histórico e do veículo em que ele escrevia, né? Como vocês sabem, na nossa aula 2, a gente falou sobre isso. Ele não foi um homem de publicar só em um jornal. Então, ele publicava não só no Jornal das Famílias, por exemplo, mas também em jornais abolicionistas, jornais de universidades. Então, a depender daquele cenário em que ele transitava, a escrita dele e, por vezes, o tema era um pouquinho diferente. Só que vocês vão ver que determinados assuntos estarão presentes ao longo da obra dele. Por vezes de uma forma mais incisiva, em outras, no contexto ali daquela obra, você vai perceber o que ele queria dizer, tá? Bom, os primeiros romances que a gente vai analisar são os 4 da época da fase romântica. O primeiro foi Ressurreição, o segundo A Mão e a Luva, o terceiro Helena e o quarto Yaya Garcia. E eu sempre gosto de colocar as datas porque percebam o período, né, em que ele escreveu. De 2 em 2 anos ele consegue publicar um grande romance. Isso para mim já é uma coisa grandiosíssima, né? Por vezes um escritor ele passa a vida dele toda, né, escrevendo um romance só. E o Machado, desde o primeiro, ele consegue esse feito. Vocês vão ver que alguns foram publicados em estilo folhetim. Então, o que era isso? Ele, toda semana, saía um capítulozinho ali no jornal. Por vezes, todo dia saía um capítulo. E para ele, ele achava dessa forma muito mais, não desgastante, mas ele às vezes até pedia desculpas. Olha, desculpa, gente, se não ficou tão
grandioso assim, mas é pela correria, eu precisava publicar em folhetim. Ele era sempre uma pessoa muito modesta, a meu ver, né? Mas desde Ressurreição ele já era um escritor conhecido, tá? Não foi a primeira publicação dele, a gente viu na aula passada. Ele publicava poesia, ele fazia crônicas, era crítico literário. Então, nessa época aí de 1872, as pessoas já conheciam Machado de Assis. E isso, é claro, fazia diferença, né? Quando a pessoa lançava o primeiro romance, quando já tinha todo esse background ali, não só do público, né, dos leitores, como também das pessoas, né, dos seus pares ali, dos literatos da época. E eu acho legal também trazer o contexto histórico, e aí eu coloquei aqui para me lembrar, para falar para vocês. 1872, a gente teve uma outra publicação, e aí eu trouxe aqui para vocês, que foi o Inocência, né? Então percebam como clássicos eles permanecem ao longo do tempo. Inocência já foi adaptado também para a televisão, só que é muito curioso como que as adaptações de Machado elas são feitas de uma forma mais rotineira, eu diria, né? Helena teve, se não me engano, 4 ou 5 adaptações só para as telenovelas. Então, é um sucesso absoluto desde a época da publicação, né? E não sei se a gente já teve, né, uma adaptação, mas não tem tanto peso como os romances do Machado, né? Então, eu acho que é importante a gente saber que, nesse contexto histórico, outros autores estavam produzindo também livros importantes. Por exemplo, o Eça de Queiroz estava produzindo o Primo Basílio. Lembram da aula passada que eu falei que o Machado de Assis não tinha curtido tanto o Primo Basílio? Então, no mesmo ano que ele lançou um romance, o Essa lançou o Primo Basílio, né? E o Primo Basílio, ele não curtiu tanto, eu acho o Primo Basílio uma grande obra, foi adaptada também para o cinema, e a adaptação ficou muito legal, com atores incríveis, né? A Glória Pires, o Fábio Assunção, a Débora Falabella, então é uma adaptação legal que vocês conseguem assistir, inclusive, no YouTube. Mas vamos focar aí no Machado. Bom, obras machadianas. Eu falei para vocês, olha, elas foram adaptadas para o cinema, teatro e televisão. E é uma coisa que eu acho espetacular, porque a primeira adaptação dele para o cinema aconteceu na década de 30, 1930, né, com o curta Um Apólogo, que era um conto anônimo, homônimo. Olha só que curioso, 1930. O que estava acontecendo no cinema ali naquela época? A gente estava tendo o começo ali do cinema mudo, né? Perdão, do cinema falado. Em 1926 começam ali os primeiros. Então, vejam como, pouco tempo depois, eles já escolhem alguma obra do Machado para começar a trabalhar no cinema, né? O cinema que começou ali, há controvérsias, né? Mas o marco para a maioria das pessoas é 1895, com os irmãos Lumière. Pouco tempo depois, a gente já tem o cinema falado, e naquela mesma década a gente já tem um curta do Machado de Assis. Aconteceu a mesma coisa num outro veículo, na televisão. Na década de 50 a gente tem a inauguração da TV Tupi. Ela marca a inauguração não só no Brasil, mas também da América do Sul. E aí, olha que curioso. 1950, TV Tupi. Em 57, a gente já tem a primeira adaptação do Machado, que é o conto Missa do Galo, um dos pontos que a gente vai falar na nossa aula de contos. Então, eu acho que é muito emblemático a gente falar sobre como o Machado de Assis ele tem uma obra que é adaptável para qualquer veículo e como que ele, desde o começo, ele estava presente, né? Então, ele é uma obra temporal, ao meu ver. Se a gente fizer, a gente pode fazer adaptações ainda hoje de obras de Machado de Assis e vão continuar atuais, né? Um exemplo dessa é Dom Casmurro, né? Para a gente entrar nos romances. Só que se a gente pegar contos dele, que a gente vai trabalhar aqui na nossa última aula, os contos dele são de uma riqueza inimaginável. Ele é irônico, ele é sarcástico, ele consegue dialogar com o leitor falando em terceira pessoa, chamando, perguntando a sua opinião. Então,
plenamente adaptável. Adaptável para a televisão, para o cinema, e peças teatrais nem se falam, né? A gente já teve inúmeras adaptações do Machado de Assis. Só que eu quis trazer essas duas só para vocês perceberem como, desde o início ali dos veículos, o Machado de Assis já estava presente de alguma forma, né? Obviamente ele não era mais vivo, mas a obra, a adaptação póstuma foi feita. Vamos começar com Ressurreição. Ressurreição é o primeiro romance dele, foi publicado em 1872, ele ia fazer 33 anos, então era um homem muito novo ainda, né, para publicar o primeiro romance. Só que a gente precisa se lembrar que desde os 15 ele já estava trabalhando ali com Paula Brito na tipografia, ele já estava ali desenvolvendo a sua escrita, já estava escrevendo poemas, crônicas e críticas. Então, quando ele chega com Ressurreição, é para todo mundo algo extremamente esperado, eu diria até, porque era uma evolução natural daquele Machadinho que se tornaria um Machadão, né? Um homem com uma vasta produção literária. Essa obra vai inaugurar a fase romântica do Machado. Eu acho muito legal como ele, normalmente, nas primeiras edições, ele fazia uma advertência ao leitor, que ia ali se debruçar nos escritos dele. Ele dialoga com a gente dentro da obra, a todo momento, mas também antes. Ele deixa recados para a gente. Então, ele falou o seguinte: eu não quis fazer um romance de costumes. Tentei o esboço de uma situação e o contraste de dois caracteres. Com esses simples elementos, busquei o interesse do livro. Eu acho muito legal a forma como ele traz para a gente essa advertência, é sempre advertência o nome que ele chama, né? Falando, olha só, é um livro romântico, como poderia se esperar daquela época, e aí, quando a gente pensa em obras românticas, a gente vai pensar em quê? Em algo mamão com açúcar, em desfechos, na maioria das vezes felizes, ou então trágicos, se a gente for para, por exemplo, Shakespeare, né? Romeu e Julieta, enfim. E aí ele quer explicar, olha, são simples elementos que eu trouxe aqui nesse livro. E aí, desde que a gente tem o surgimento ali dos romances nesse estilo, a gente já espera o final do livro. Só que é muito curioso como o Machado de Assis consegue entreter a gente até o final. Em alguns dos romances que eu trouxe aqui hoje, a gente não sabe o que vai acontecer até o último momento. Isso eu acho fantástico. A gente tem a mocinha, a gente tem o rapaz desesperadamente apaixonado, a gente tem o chamado anti-herói, o vilão, a gente tem um triângulo amoroso, por vezes um quadrado, por vezes são 5 pessoas, né? Mas a gente tem desfechos diferentes. Isso que eu acho legal. A fórmula é a mesma, né? A gente tem aqueles elementos do romantismo, mas a forma como ele vai desenvolver aquilo ali ao longo da história é que é o mais interessante. A maneira pela qual ele trata a gente, instiga a gente para levar até o caminho que ele quer. Bom, Ressurreição, como ele se aventurava no estilo, ele disse também que ele não sabia o que o leitor pensaria. E ele pedia críticas sinceras. Isso eu acho também interessantíssimo. Nessa advertência da primeira edição, ele fala isso. Olha, por favor, me falem o que vocês acharam. Ele, crítico também, né, literário, ele não se incomodava também com eventuais críticas negativas que fossem feitas à obra dele, né? Então, segundo a maioria dos críticos literários, era um Machado ainda cru, né? Ali no comecinho, ainda caminhando, buscando, percorrendo o seu caminho até ele atingir e ter uma brilhante carreira literária. Eu coloquei aqui um rápido resumo. O que seria essa obra, né? Do que trata a Ressurreição? Essa daqui é uma das capas bem antigas do livro, e se vocês forem pesquisar na internet, tem diversas edições por diversas editoras. A gente tem o seguinte, o Félix e a Lívia. São os 2 personagens principais. Félix era um doutor. E aí aqui a gente já tem o primeiro elemento do romance do Machado de Assis. Tem sempre uma pessoa muito bem-sucedida,
vinda de uma família rica, que por vezes vai viajar para estudar. Esse era o Félix. Só que, por vezes também, esse cara que teve todas as oportunidades, né, que era o herdeiro, ele não se importava muito com isso, afinal ele já tinha o dinheiro dele, né? Então ele, por exemplo, ele era um médico que não exercia a profissão, ele vivia das rendas dele. Ele tinha 36 anos, era um solteirão daqueles convictos, né? Até porque para homem não teria problema isso na época, né? Ser um homem solteiro. Que ele não tinha um relacionamento sério por mais de alguns meses com qualquer mulher. E aí ele é apresentado a Lívia. A Lívia era uma viúva nova que tinha um filho de 5 anos. E aí aqui a gente já vê também os contrastes de como a época tratava as mulheres e os homens, né? A Lívia era viúva, tinha um filhinho de 5 anos. O que se esperava da Lívia? Né? Ela ficava de luto até ela ter um novo casamento, porque o importante era que ela conseguisse também um novo marido para continuar a sua vida de mulher casamenteira. Ao passo que Félix não. Se Félix ficasse a vida inteira sem ter nenhum casamento, não teria problema algum para ele. Tá? Morreria sem ter filhos, morreria sem ter tido uma mulher e estava tudo certo, né? Vivendo das rendas dele, passando talvez para eventuais sobrinhos, família, enfim, através da herança. O Félix ele acaba se apaixonando pela Lívia, pede a Lívia em casamento, só que às vésperas do casamento ele é tomado ali por um rompante, um ciúme por uma carta anônima. E a gente vai ver que esse elemento vai estar presente em alguns romances do Machado, né? O ciúme, aquela paixão. E aí, olha só como é que é legal a gente trazer para os tempos atuais, né? Quando a gente falava até pouco tempo de crimes passionais, né? De homens que matam por amor, e de como que foi necessário todo o movimento ali feminista da década de 70, mais especificamente ali no caso do Dock Street, com o slogan Quem ama não mata, para que aquele homem que tinha matado uma mulher, que hoje a gente chama de feminicídio, né? Na época não era assim, para que ele pudesse de fato ser condenado pelo crime. Porque até pouco tempo atrás a gente tinha a tese da legítima defesa da honra, algo que agora foi considerado inconstitucional pelo STF. Então percebam como é que essa obra do Machado ainda reflete muito os nossos dias atuais. Se a gente pensar em Maria da Penha, se a gente pensar em diversas agressões que são vividas pelas mulheres. E aqui eu não falo de agressões físicas, a gente tem agressão psicológica, patrimonial, né, moral. Então, é muito importante a gente fazer sempre assim, as releituras das obras dele, né? Ela continua muito atual. Eu gostei de colocar aqui que ele foi tomado pelo ciúme, porque tem um escritor que Machado gostava muito, que usava esse elemento também. Quem que vocês acham que era? Era Shakespeare, né? E aí eu acho que é muito legal, porque a gente pensa no Shakespeare, no Dom Casmurro, né? Fazendo as correlações, a gente vai ver isso na próxima aula, mas vejam que desde Ressurreição a gente tem esse elemento. O cara estava num acesso de fúria, de ciúmes, estava cego, e aí cometeu esse rompante. Essa era a justificativa. Acho interessante também. Precisa do microfone? Não? Eu não sei se tem. Vamos falar mais alto. Eu acho interessante também aqui nesse exemplo do Machado a gente destacar a importância da literatura, né? Porque o Machado vive numa época que não tem televisão, não tem internet, a imprensa escrita é escassa, né? Poucos exemplares. Ele, salvo engano, ele não é muito afeito à vida social, ele é um pouco recluso, né? Uhum. E ele tem essa riqueza de elementos, né? De personagens que ele cria, né? Sem acesso, né? Ao que a gente tem hoje de ver a vida. Ele era um cara recluso, né? E isso, qual era a base dele? Literatura. Né? A base dele era a literatura. Né? O que formou esses personagens, o que formou, o que deu o Machado de Assis visível para criar essa riqueza toda, a própria literatura, né? A literatura ela é sempre uma importante base, né? Principalmente para Machado de Assis. Ele morre e deixa 2.000 exemplares, né?
de uma vasta biblioteca, a meu ver, né, pessoal. E isso sem contar que ele era um cara muito observador. Então, ele observava aquela realidade daquela época e ele colocava isso na literatura dele. Então, quando a gente fala, por exemplo, de determinados elementos que vão estar presentes, ele estava vendo isso tudo ali acontecer, né? Não só como funcionário público, mas também na carreira dele nos jornais, né? Ele tinha contato, né, com os periódicos, com o que estava acontecendo ali. Ele via que aquela sociedade totalmente patriarcal, que vivia do sistema escravista, ele queria refletir isso na obra dele, sem sombra de dúvida. E aí eu coloco aqui no primeiro um dos elementos que vão estar sempre presentes. Olha, o doutor, que é o Félix, vive de rendas, e tem um amigo dele que o próprio Machado fala, nasceu parasita. O que seria isso? Né? Era uma pessoa que só vivia sugando, sugando a herança, né? Não fazia nada. Essa pessoa, para o Machado, era o verdadeiro parasita. Porque a gente tinha, ainda tem a ideia, né, de que pessoas, por exemplo, de camadas mais humildes da sociedade que são parasitas, né? A questão do Bolsa Família, aqui no Brasil, a questão nos Estados Unidos do welfare, né? Daquela política ali para auxiliar aquelas mães solo. E, na verdade, os parasitas para ele, olha, ele já falava isso em 1872, eram esses ditos burgueses que nada faziam e só sugavam dos outros. Gosto muito que já em Ressurreição a gente tem diversas frases icônicas do Machado, né? Então, em todos os livros dele eu tenho vários momentos ali que eu sublinho. Esses contrastes entre a fortuna e o caráter não são raros. Ele já dá o recado ali, né? Olha, não é porque você nasceu num berço de ouro que você é uma pessoa sensacional e exemplar. Várias pessoas que nascem nesse ambiente são sem caráter, né? Aqui é um outro elemento que a gente tem nos romances, né? Uma mocinha que ao final morre de amores. Nesse caso de ressurreição, não literalmente, tá? Por quê? O que acontece aqui? A gente tem o Félix e a Lívia. A Lívia, o Félix ficou lá, louco de ciúmes, decide acabar com tudo, enfim. A Lívia não perdoa o Félix, apesar de continuar gostando dele, né? Ela prefere ficar ali morrendo de amores e suspirando por ele, mas acredito que ela se posicionou no sentido de, olha, você não confiou em mim, né? E a minha honra? A gente tinha também muito isso naquela época, né? Que girava em torno da mulher, né? A mulher honesta, uma mulher de família. Como é que você acredita que eu traí você ou que aconteceu alguma coisa por conta de uma carta anônima, né? Então, a questão da carta anônima atormenta muitos personagens também da literatura, né? No Primo Basílio, por exemplo, a gente tem também esse elemento da carta anônima, de uma forma diferente, mas a gente tem. E aí a gente precisa também se lembrar que naquela época, como a gente também já falou do slogan, do quem ama não mata, da legítima defesa da honra, a gente tinha a questão do adultério, né, com relação à mulher. Era uma coisa muito forte, muito séria. A gente veio de ordenações, né, do reino, então as últimas foram as ordenações filipinas, e pelas ordenações filipinas, a mulher poderia ser morta pelo marido se ela cometesse adultério. Digo mais, se houvesse indícios de algum adultério. E estava tudo bem. Isso mudou com o Código do Império de 1830, que durou até o nosso Código Penal da República de 1890. Então, nesse período aqui que ele escreve, aliás, todos os romances que a gente vai analisar hoje, a gente está sob a égide do Código Criminal do Império de 1830. Então, qual era a situação ali? Não tem mais essa possibilidade, né? Olha só, do homem matar a mulher pelo adultério, né? E a mulher respondia pelo crime de adultério. Até aí tudo bem. Só que o homem respondia? Não. O homem só respondia se ele mantivesse uma outra mulher economicamente falando, né? Ou seja, ele poderia ter os romances dele, as aventuras dele, o caso dele, desde que ele não sustentasse aquela mulher. Porque o mais importante ali naquela época era o quê? Era a transmissão do patrimônio, né? Então, para que servia o homem, né? Para passar de pai para filho todo aquele seu patrimônio. E aí, se tivesse uma outra mulher, ia começar a complicar a história. Então,
essa era a situação que a gente tinha na época, tá? Os personagens amam e não são correspondidos, volta e meia eles acabam se acertando, volta e meia não. A gente tem aqui o amor idealizado, né? Aqueles sentimentos de suspiros desde ressurreição. Só que eu acredito que, mesmo assim, a gente tendo esses elementos no romance do Machado, né, em Ressurreição, que foi o primeiro, a gente não tem tão forte como em outros romances, né? Isso, para mim, fica bem claro como a gente vê em outros, que a mocinha realmente, literalmente suspira, literalmente cai de amores. Aqui não, a gente tem essa questão, mas não é tão incisiva quanto os outros, né? Já perguntei para vocês sobre Shakespeare, né? Só que assim, a gente precisa se lembrar qual obra de Shakespeare que remete quando a gente fala de ciúmes, traição, carta anônima, ou seja, uma pessoa se fazendo de amiga e agindo por trás para acabar com aquele relacionamento, o desfecho não saindo muito bem por conta dessa trama. Eu lembro de quem? De Otelo, né? E a gente vai ter Otelo muito bem caracterizado em Dom Casmurro. E aí, a meu ver, no Ressurreição, a gente já tem uma sementinha desse Otelo, né? Então, vejam como a gente tem ali o Machadinho caminhando para se tornar o Machadão. Eu coloquei aqui mais um trecho que eu acho muito incrível. Ele fala muito também nas obras dele sobre religião, apesar de não ser uma pessoa religiosa. Ele lia a Bíblia, ele trazia esses elementos para os textos dele, então ele faz esse contraponto, que para mim é muito atual. Deus, para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor. O diabo invejoso fez o homem confundir fé com religião e amor com casamento. Caramba, ele em 1872 já estava fazendo esse contraponto de fé e religião. Ou seja, naquela época ele já estava falando, olha só, respeite a fé de todas as pessoas. O que dá problema, na verdade, é um querer se meter na religião do outro, né? Então aqui a gente já tem o elemento da intolerância religiosa, do racismo religioso, e ele vai trazer outras religiões ao longo dos romances dele. Eu acho isso sensacional para um país que naquela época não vivia um Estado laico ainda, né? Então a gente precisa perceber todos esses elementos ricos da obra dele, em 1872. E eu trouxe aqui também outras citações dele, que eu peguei do meu livro, né? Eu não ia ficar trazendo vários livros aqui, mas olha só, nesse romance Ressurreição, ele traz outros valores, não só com relação à fé, com relação à questão do parasita da burguesia, com relação à amizade. Que importa o tempo? Há amigos de 8 dias e indiferentes de 8 anos. Eu acho isso sensacional, como que ele, em cada trecho do livro, ele faz a gente refletir sobre alguma coisa importante. No outro, ele fala sobre o amor. E essa é uma das frases que eu mais gosto dele, de todos os livros dele. Ele fala, cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que saiba amar. Poxa, ele com 33 anos já tinha essa perspicácia para colocar isso no primeiro romance dele. Se isso não é ser grandioso, eu não sei o que é. E aqui, a última citação, quando ele fala sobre a questão do casamento, a questão do papel da mulher na sociedade e de como que era importante ela se manter fiel, diz ele o seguinte: tinha uma fidelidade filha do costume. A sua máxima era não esquecer o amante presente, não recordar o amante passado, nem se preocupar com o amante futuro. Então, o que ele está falando aqui? Fidelidade filha do costume. Era importante que aquela mulher se mantivesse fiel àquele casamento, àquele namorado. Caso contrário, ela não seria bem vista pela sociedade, ela seria uma mulher desonesta. E a gente sabe o que aconteceria com uma mulher que não seguisse aquela cartilha da fidelidade de fato. Então, ele coloca isso muito bem, né? Quando ele fala filha do costume.
Então, não necessariamente era porque ela queria se manter fiel, né? Era mais porque era de fato necessário naquela sociedade, né? Deixa eu ver se tem mais alguma de ressurreição aqui, porque eu filtrei por livros. Não, essa daqui já é da Mãe ao Lua. E aí eu acho importante a gente trazer, então, esses elementos, tá? Então, se lembrem, em todos os romances do Machado, a gente vai ter a questão da religião, de alguma forma, a questão do romance e de como que isso vai se desdobrar. Então, qual o papel da mulher naquela situação e como que fica o homem, vai ser diferente. E o mais importante é a questão da sociedade burguesa da época e do sistema escravista. Isso vai permear toda a obra dele. Mesmo que ele não tenha um personagem com nome, né? Um escravizado que a gente saiba qual o nome, quem é, ele vai falar sobre isso ao longo dos romances. De qualquer forma, vai permear isso, tá? Afinal, ele fazia essa crítica à sociedade escravista da época. Aqui a gente falou sobre ela, né? Na aula passada, Lúcia Miguel Pereira, tá aqui ela, né? Ela foi uma das biógrafas do Machado e foi aquela que falou que ele não se posicionou tanto quando tivemos a abolição do Ceará, e ele escreveu aquela frase linda que a gente já falou na outra aula, né? Então, Lúcia era muito exigente com relação a Machado, não concordo com ela, mas ela fala aqui, ela faz uma crítica que eu acho que é muito importante a gente fazer. Como é que eram os romances do Machado? Que romance a gente tem desde sempre, né? Um casal que se ama, dá tudo certo, não dá, é a vida. Todo mundo passa por isso. Mas olha só o elemento que ela traz e que, de fato, a gente vê presente no Machado. Ela disse o seguinte: os temas não continham nenhuma novidade. Eram, na maioria, as sediças variações sobre o amor, mas os tipos já demonstravam uma diferenciação psicológica, a bem dizer, inexistente em nossa ficção. Então, a forma como Machado construía a personalidade daquelas mulheres, principalmente a personalidade dos homens, era um diferencial para aquela época, né? Era um diferencial para aquela época. Até agora, até hoje, a gente cuida de histórias que têm esses elementos. Então, é por isso que é importante. Esse daqui foi o Augusto Maia, que é também muito importante a gente estudá-lo. Tem diversas críticas literárias, foi membro da Academia Brasileira de Letras, até está aqui ele com a sua veste. E eu acho muito legal, olha a comparação que ele faz de Machado e Melville, que foi o escritor de Moby Dick. No caso de Melville, por exemplo, quem poderia prever, depois das primeiras obras, o aparecimento de Moby Dick? No caso de Machado, é difícil traçar uma linha de continuidade evolutiva. Então, o que quer dizer? É muito difícil quando a gente pega os primeiros romances, os primeiros escritos de qualquer escritor, na maioria das vezes, e a gente pensar, caramba, daqui a pouco esse cara vai escrever Brás Cubas, daqui a pouco ele vai escrever Dom Casmurro, daqui a pouco ele vai escrever Moby Dick. Então, muitas vezes, vários escritores escrevem obras que são consideradas menores pelos críticos literários, né? E que, por vezes, tomam críticas muito duras, mas que, no final, a gente vai ver, caramba, que bom que ele continuou a escrever, apesar das críticas, porque senão a gente não teria obras dessa grandiosidade, né? E é muito legal a gente refletir também, porque isso não quer dizer que Ressurreição não seja um ótimo romance. Só que a gente fazer a comparação de Ressurreição com Brás Cubas, por exemplo, a gente vai ver uma escrita totalmente mais refinada, mais diferenciada, mais trabalhada. E isso por inúmeras razões. Primeiro, Machado já galgava ali o seu passo até 1881, quando ele publicou Brás Cubas. Ele já tinha toda uma bagagem literária, ele já era muito considerado, ele podia se arriscar mais também escrevendo, ele tinha mais flexibilidade também para isso, porque ele também era um homem que vivia da pena dele, né? Então, isso para mim também deveria causar um certo conforto para ele, né? Você
ter essa possibilidade de trabalhar com o que você gosta, sem se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai fazer, conta para pagar, é um grande diferencial também na hora da escrita. E aí, quem fala isso muito bem é a Virginia Woolf, né, no O Teto Todo Seu. Ela fala isso com relação a mulheres, e eu acho isso sensacional, porque ela fala, olha, é muito importante que uma mulher tenha um teto todo seu. O que ela quer dizer, né? Um lugar em que ela possa sentar, escrever com calma, sem pensar em problema do dia, casamento, filhos, em que ela foque naquilo. Isso vai fazer todo o diferencial. E ela faz a comparação com Shakespeare, né? Ela fala, ué, mas se aquele cara tivesse uma irmã, será que ela teria toda a possibilidade que o Shakespeare teve naquela época de se desenvolver? Então, vamos prestar atenção em como a sociedade trata aquela mulher que escreve. Quantas foram as mulheres naquela época do Machado que de fato desabrocharam, né? A gente falou da Júlia Lopes, né? Na aula passada. E por que da Júlia Lopes? A Júlia Lopes teve um teto todo seu para ela poder trabalhar. Ela teve condição financeira, ela era jornalista, veio de uma família abastada, ela tinha conforto para sentar ali e escrever e fazer a produção dela literária. Vamos comparar com outra mulher? Vamos comparar com a Carolina Maria de Jesus? Carolina Maria de Jesus escreveu O Quarto de Despejo, né, que é uma das obras mais incríveis da nossa literatura. E ela não tinha sossego para escrever. Ela escrevia com fome, ela escrevia num barraco, tendo que se preocupar com o filho para alimentar, tendo que sair de madrugada para catar papel na rua. Talvez se ela tivesse toda aquela condição psicológica que advém do material, muitas vezes, ela produziria muito e muito mais. Isso é inegável, né? Naquele romance ali dela, né, que na verdade é autobiográfico, são os escritos dela, a gente já vê a grandiosidade daquela mulher, né? E que não teve tanto reconhecimento da forma como deveria ter, né? Ah, mas você está falando de 1900 e pouco. Tá bom, vamos voltar então para Júlia Lopes de Almeida. Júlia Lopes de Almeida, Brasil oitocentista. Maria Firmina dos Reis, 1859. Ela escreveu esse romance, né? Ela não tinha tanto sossego como deveria, mas ela era uma professora de primeiras letras, ela conseguiu ali, a todo custo, publicar esse romance. Se ela tivesse mais condições, como os homens tinham naquela época de escrever, na maioria das vezes os homens brancos, ela teria produzido também muito mais. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer esses recortes, né? O recorte de gênero, raça e classe tem que estar sempre presente, nesse caso assim de evoluções de escrita, né? E aí eu termino aqui com o Antônio Cândido, fazendo também uma crítica. Antônio Cândido é um dos importantes críticos literários, faleceu recentemente, e ele fala o seguinte: Machado, enigmático e bifronte, olhando para o passado e para o futuro, escondendo no mundo estranho e original, sob a neutralidade aparente de suas histórias que todos podiam ler. Eu acho que o Antônio Cândido aqui ele resume o que a gente vê quando a gente pega uma obra do Machado. Neutralidade aparente. Eu acho que aqui ele contrapõe ao que Lúcia, por exemplo, fala, né? A Machado não se posicionava, não falava nada. Eu acho que a neutralidade ali está aparente, porque se você conseguir examinar e conseguir compreender como era aquele Brasil oitocentista, você vai perceber que ele, em cada folha, ele dava uma alfinetada naquela sociedade da época. E eu acho muito legal que ele coloca suas histórias que todos podiam ler, porque era de fácil leitura. É uma leitura assim prazerosa, gostosa. Os contos, quando a gente for analisar, vocês vão ver, quando não são contos, obviamente, como Pai contra Mãe, o caso da Vara, a gente vai ver que tem ironia, que são engraçados, a gente vai rir como se a gente estivesse lendo um autor contemporâneo. Eu acho que essa também é um dos elementos do Machado que a gente precisa também glorificar. Como que aquele cara escreveu em 1800 e pouco, e até hoje a gente pega aquela obra e se diverte com ela, né? Ele consegue trazer a gente para aquela obra. Isso eu acho sensacional. Histórias que todos podiam ler.
no passado, hoje e provavelmente no futuro também. Essa daqui foi a frase que eu já falei com vocês, que é uma das minhas preferidas do Machado, que está no romance Ressurreição. Vamos agora para A Mão e a Luva? A Mão e a Luva foi, então, o segundo do Machado. Tá? Foi publicado 2 anos depois, então percebam um intervalo bem pequenininho de um romance para o outro, ou seja, é algo inacreditável, em 20 folhetins. O que isso quer dizer? A cada semana, ou por vezes a cada dia, ele ia escrever um pouquinho num jornal, nesse caso foi no Globo. Tá? A gente tem aqui um subtítulo que não foi reproduzido quando foi publicado. Tá? Quando a gente teve no folhetim era A Mão e a Luva, um perfil de mulher. E aí a gente já pode imaginar pelo subtítulo que a história vai girar em torno de uma mulher. Quando a gente for analisar todos os romances do Machado, a gente vai ver em vários deles a mulher é um elemento central, por vezes até no nome do romance. Né? A gente tem Helena, a gente tem Yaya Garcia e a gente tem aqui a Guiomar. Essa capa aqui é da editora Ática, né? Tem uma mulher com 3 homens aqui. Então já dá a entender o que a gente vai esperar. A gente tem ali não um triângulo amoroso, né? Porque a gente tem 4 personagens aqui. Então a gente tem uma trama que vai envolver a Guiomar e 3 homens que passam a gostar dela, cada um de uma maneira. Tá? A gente tem o Estevão, o Luiz Alves e o Jorge. São os 3 pretendentes dela. Eu coloquei as características aqui. A Guiomar, ela era uma menina de origem humilde, ela perdeu o pai, perdeu a mãe. E na mesma época quase que isso aconteceu, por coincidências do destino, a madrinha dela, a baronesa, tinha perdido também, né? Tinha ficado viúva, e aí ela acabou pegando aquela menina para cuidar. E aí, por sorte, a Guiomar começou a ascender socialmente. Esse era um dos desejos dela. Né? A baronesa começa a nutrir, obviamente, uma afeição pela menina. E aí aqui a gente vê também um outro elemento que o Machado sempre traz, que é a questão do agregado. Né? Ele era um agregado e ele traz isso muito. Né? Aquela questão do apadrinhamento, a questão de, olha, nasceu uma pessoa de origem humilde, vou dar o nome daquele homem, né, que é mais abastado, para ver se a gente consegue, né, de alguma forma, contribuir para alguma melhoria da vida daquela criança. Então, isso acontece aqui com a Guiomar. E aí a gente tem a característica bem diferente de cada um dos homens. O Estevão é o exemplo do que seria o amor romântico mesmo. Ele é o cara que se apaixona à primeira vista, é o cara que suspira pela Guiomar, que a ama, que já quer dar tudo para ela, que fica cego realmente, né? Que confunde a paixão com o amor. Só que ele é um cara inseguro. A gente tem o Jorge, e aí vejam a característica que eu botei, mais importante. O Jorge é sobrinho da baronesa. Isso, para a Guiomar, é algo importantíssimo. Afinal, a Guiomar quer ascender socialmente. Ela não é boba, né? A Guiomar não é uma daquelas mocinhas que vai ficar suspirando pelo amor. Ela consegue balancear muito bem a razão e a emoção. E o Jorge sente por ela um amor mais lascivo, totalmente o oposto do Estevão. E aí vem o Luís. O Luís é aquele contraponto. O Luís é ambicioso, e aqui eu digo ambicioso, não é uma qualidade negativa, né? Ele é um cara que batalha, que trabalha, que quer ascender socialmente, como todas as pessoas ali naquela época, e que ele é uma outra pessoa racional, porque ele vê que o amor dele vai crescendo aos poucos pela Guiomar, né? E ao longo da trama, a gente fica pensando, caramba, quem é que a Guiomar vai escolher? Certamente não vai ser o Estevão. Isso aí a gente já descarta, porque era um cara muito meloso, muito suspirando, não dá. Mas aí, quem é que vai ser? O Jorge, com quem ela vai ter uma estabilidade financeira, com certeza, filho da baronesa, vai ficar tudo em família, ou ela vai ficar com o Luís, né?
que é por quem ela nutre um certo sentimento também, né? Um amor também que ela percebe que pode ser cultivado. Então, ela vai ficar realmente entre o amor e o coração. E aí eu trago aqui para vocês alguns trechos para ver se vocês vão descobrir, né? A primeira, e eu acho muito legal, o Machado fala isso logo no capítulo 1. Ele fala: essas histórias de amor, velhas como Adão e eternas como o céu. O que ele já está querendo dizer aqui? É mais uma história de amor, beleza. Só que prestem atenção, desde que o mundo é mundo, a gente vai ter alguém que vai sofrer de amor, alguém que não vai ser correspondido, mas a gente, por vezes, vai ter um final feliz, né? Já no capítulo 10, ele vai virar e falar assim: o amor nasce muitas vezes do costume. E com essa frase aqui, a gente fica na dúvida, né? Poxa, nasce do costume? Então, será que ela vai escolher uma pessoa que ela não gosta, né? Mas sabendo que é assim que a vida é, né? Tinham muitos casamentos arranjados na época mesmo, então por que não unir o útil ao agradável? Já que ele tem dinheiro, melhor ficar com ele, pelo menos, né? E aí a gente tem o grande finale, né? E aí eu vou dar um spoiler para quem, né, não leu o livro. Entre o coração e a razão, ela escolhe o Luiz Alves. E eu me surpreendo bastante, porque eu pensava que ela seria uma menina bem racional e ia ficar com a estabilidade financeira. Mas ela acaba escolhendo o Luiz Alves. Afinal, amores não se encomendam como vestidos. Sobretudo, não se fingem, ou não se devem fingir nunca. Essa é uma das frases também do romance do Machado. Então, eu acho muito legal como ele costura toda a história. Às vezes ele leva a gente para um determinado caminho e muda, como se a gente estivesse realmente num labirinto. E aí a gente termina sempre o livro dele com um sorriso no rosto, porque ele engana a gente muito bem. Essa capa aqui é de A Mão e a Luva em quadrinhos. E aí eu trouxe também, porque eu acho que é muito importante a gente ver como que há uma certa acessibilidade das obras de Machado, né? E de como que é importante a gente trazer para as crianças e adolescentes os clássicos de uma forma até mais divertida. Não tem só A Mão e a Luva em quadrinhos, tem outros romances do Machado, tem outras obras, né, como Cortiço. Então, fica a dica aqui para trabalhar também em sala, né, com literatura e a galera mais jovem usar quadrinhos. E aqui eu achei muito legal a arte também, porque você tem uma mulher ali totalmente misteriosa, com três caras, entre aspas, na mão dela, e qual que vai servir para ela como uma luva, né? É o cara que ela realmente escolheu com o coração. Deixei aqui também ressaltado um dos capítulos do Machado nesse livro que se chama Embargos de Terceiro. Né? Como a gente está aqui na Emerge, a gente trabalha com direito, eu acho legal que o Machado de Assis sempre trazia elementos jurídicos nos textos dele. Ou o personagem era doutor, advogado, ou ele trazia ali algum elemento com relação à herança, e ele trouxe nesse capítulo ali, Embargos de Terceiro, não tem nada a ver com algo jurídico, né? Com ali disputa de bens, de propriedades, de quem é o proprietário, não. Mas é a disputa entre o Luiz Alves e o Estevão pela mão da Guiomar. Eu acho isso muito legal, né? Essa sutileza que ele trouxe, né? Para quem fosse do ramo jurídico entender o que ele estava dizendo, né? Então, são as figuras jurídicas que estão presentes nos contos e romances. E agora a gente vai para Helena. Helena é o meu preferido dele aí dessa fase, eu gosto muito. Ele foi publicado, olha, a pedido do Quintino Bocaiúva, a gente falou dele na aula passada. Nessa época o Quintino estava no jornal O Globo, e aí ele pediu para ele, ó, que tal você escrever em formato de folhetins? E ele escreveu, né? Se não me engano, acho que foram 20 folhetins. E ele chegou às livrarias no mesmo ano, 1876. Em Helena, a gente tem uma ambientação de 1859, no Rio de Janeiro, e a história já começa com tabus, que para aquela época era muito ousado, né? A gente tem a mocinha, que dá nome ao título do livro, né? A Helena. O comandante Vale morre
e com a abertura do testamento, a irmã dele, que é a dona Úrsula, e o filho dele, o Estácio, são obrigados a aceitar a Helena em casa, porque, segundo o testamento, a Helena seria filha, entre aspas, ali, né, porque era como era chamada, filha bastarda, né, do comandante Vale. Então, eles continuariam ali com a herança, estava tudo certo, mas a condição era que eles aceitassem a Helena em casa. Ou seja, a Helena ia entrar ali para aquela família, como, na verdade, na prática, seria uma agregada, né? Porque filhos bastardos não tinham o mesmo direito que filhos legítimos, filhos de sangue, né? E aí acontece o primeiro tabu da história que o Machado traz, né? Um deles é o relacionamento lá espúrio que teve, o comandante Vale teve uma filha fora do casamento, que horror, né? Que foi escondida ao longo da vida, e aí chegou só quando ele morre. O segundo é aqui, o Estácio, com o convívio ali com a Helena, ele começa a se apaixonar por ela. E aí a gente tem um problema, né? Porque a gente tem dois irmãos que se apaixonam, né? A gente tem um incesto ali, né? Numa obra de 1876. Como é que isso vai acontecer? A Helena, desde o começo, ela sabia que ela não era filha do comandante Vale, né? Só que ela omitiu isso. O Estácio, tempos depois, ele acaba descobrindo. E aí ele começa a ficar assim, aliviado, na verdade, né? Porque, afinal, se ele não era irmão da Helena, ele poderia nutrir esses sentimentos por ela e eles poderiam ficar juntos. Só que aí, num determinado momento, ele começa a pensar, né, de forma consciente e ver, bom, mas eu acho que, de repente, é melhor deixar tudo como está, deixa as pessoas acharem que a Helena é filha do Vale, é melhor para ela seguir ali com a herança, ela ter os direitos dela, e aí ela vai seguir sendo herdeira. Pouco tempo depois dele pensar isso, ou seja, não dá muito tempo dele raciocinar e ver, não, peraí, né? Eu acho que eu posso ficar com ela, a gente se casa, enfim, né? Não, não dá tempo, porque ela adoece. E aí a gente tem aí o amor romântico, porque ela vai adoecer, eles trocam só um beijo e ela morre. Tem uma tragédia aí romântica no livro. Eu acho legal como ele faz esse desfecho, sem dar tempo também daquele cara pensar, olha, de repente seria melhor se a gente ficasse junto. Porque, na verdade, a vida é assim também mesmo, né? Você pensa uma coisa, no dia seguinte muda, e aqui não deu tempo, né? Eu não vou falar do que ela adoece, o que acontece, porque eu acho legal vocês lerem, só que eu acho muito legal eu trazer aqui de adaptação, eu trazer uma das questões que ele fala desde o primeiro momento, que é a questão do sistema escravista. A Helena ela era muito nova quando ela chegou lá na fazenda e ela é recebida pela criadagem e pelo escravizado Vicente, né? E aí ela fala o seguinte, né? Um só de tantos pareceu vê-la desde o princípio com olhos amigos. Era um rapaz de 16 anos chamado Vicente, cria da casa e particularmente estimado pelo conselheiro. Talvez essa última circunstância o ligou desde logo à filha do senhor. Despida de interesse, porque a esperança da liberdade, se a podia haver, era precária e remota, a afeição de Vicente não era menos viva e sincera. Então, vejam só, a Helena chegou lá naquela casa. Em um primeiro momento, a dona Úrsula não gostava dela, afinal, era mais um para dividir a herança, não era uma coisa muito legal. E a pessoa que a recebeu de braços abertos foi um menino de 16 anos, cria da casa, né, ou seja, um escravizado, e que gostou de imediato dela. Ele falou: olha, e nem era por interesse, né, porque se eu tivesse a liberdade, seria precária e remota. Então, o Machado já está trazendo aqui elementos daquele sistema escravista, né, de como que as coisas funcionavam ali para ele. E ele depois vira e fala, eu acho, aqui, a reflexão que ele faz sobre cativeiro e liberdade a partir de um escravizado que está numa estrada e a Helena está com um cavalo e com um Estácio.
Eles estão conversando e ela vê ali aquele sujeito, né, aquele homem negro, e ela faz algumas reflexões, o Estácio não concorda muito, e aí ela traz diferentes pontos de vista sobre o mesmo fato, daquele homem estar andando muito devagar até chegar no lugar. Ele fala, pô, aquele cara vai demorar, né? Tá ali comendo uma maçã, demorando. E aí ela falou, tem razão, disse Helena. Aquele homem vai gastar muito mais tempo do que nós em caminhar. Mas não é isso uma simples questão de ponto de vista? A rigor, o tempo corre do mesmo modo. Quer os desperdicemos, quer o economizemos. O essencial não é fazer muita coisa no menor prazo, é fazer muita coisa aprazível ou útil. Para aquele preto, o mais aprazível é talvez esse mesmo caminhar a pé, que lhe prolongará o nada e lhe fará esquecer o cativeiro se é cativo. É uma hora de pura liberdade. E aí o Estácio começou a rir. E ele falou, você deveria ter nascido... Aí ela falou, homem? É, homem e advogado. Você sabe defender com habilidade as causas mais melindrosas. Aqui, só nessa passagenzinha, o Machado já trabalha a questão da escravidão, ele trabalha a noção de tempo, da crueldade que é, de como que a gente precisava pensar na questão da alforria em 1876, né? Diversos países já tinham abolido a escravidão e o Brasil ainda não. E ele une isso ao paternalismo que tinha na época e a questão dos direitos das mulheres, né? Porque, olha, se você tivesse nascido homem, você fosse advogada, você poderia lutar por essas causas, coisa que Luiz Gama naquela época estava fazendo, né? Então, essa passagem, para mim, é uma das mais emblemáticas que a gente tem em termos de denúncia, né, e crítica com relação ao sistema escravista, que na maioria das vezes as pessoas não se atentam, né? A gente fica muito preso com o caso da vara e com o pai contra a mãe, só que em 1876, num romance, o Machado falou sobre isso. E outra coisa que eu acho muito importante, esse rapaz, né, tinha o nome Vicente, né, um menino lá que era um escravizado, que era o amigo da Helena, com quem ela podia contar, era parceiro dela. Vicente. Naquela época, em 1876, a gente teve o último caso de pena de morte no Brasil, né, que foi de um escravizado, Raimundo, que tinha, junto com Prudêncio e Vicente, matado o senhor, né? Algo que o Luiz Gama já falava, né? Já fazia defesa, né? Todo escravizado que mata o senhor faz em legítima defesa. E aí eu acho que é muito curioso, né? O nome desse menino ser Vicente, como era o do caso, e pouco tempo depois, em Brás Cubas, a gente vai ter o Prudêncio também, né? Então, é legal a gente fazer essas correlações dos fatos que aconteceram e das personagens que vão surgindo também, né? Vamos lá. Aqui a gente tem as adaptações da Helena para televisão. Eu trouxe 3 aqui, tá? 59, 75 e 87. Essa é de 59, a de 75, olha aqui, o Osmar Prado, e 87. Aqui eu coloco o que a gente já falou, né, sobre a reflexão sobre o sistema escravista, essa percepção de cativeiro e liberdade, uma nova percepção para o Estácio, isso também é muito legal. A Helena, mais nova que ele, vinda de uma classe inferior, ela consegue abrir os olhos do Estácio para aquele mundo ali que ele vivia. Ele vivia num sistema escravista, sugava tudo que podia, né? Afinal, vivia ali naquela fazenda, era servido por eles e não pensava dessa forma. Então, como que é importante essas pequenas sementes abolicionistas que brotavam nos lugares? E faria diferença também, porque o Estácio começou a perceber o que a Helena estava falando. E aí a gente vai para o nosso último, né? Que é o Yaya Garcia. Ele foi publicado, olha, 2 anos depois do Helena. De 2 em 2 anos, a gente teve os 4 romances da primeira fase do Machado, em 38 folhetins. E esse daqui vai terminar aí com a fase romântica do Machado. E eu acho que é legal porque aqui a gente já percebe
a transição do Machado realmente para o realismo. Aqui ele já não está mais afim muito dessa questão de amor romântico, idealizado, esses sentimentos muito pulsantes, sabe? Razão e emoção. Aqui a gente não vai ver muito isso. A gente tem personagens aqui muito mais complexos, né? Eu coloquei aqui alguns deles, que são o Luiz Garcia, que era um homem viúvo, funcionário público, a Lina, que é a filha do Luiz, que é a Yaya Garcia do título, a Valéria, que é uma vizinha, e o Jorge, que é o filho da Valéria, apaixonado pela Estela. Essas são as personagens do livro, né? O Luiz Garcia, ele tinha ali uma questão de paternalismo muito forte, porque ele parecia que ele viveria de um favor eterno para a Valéria. A Valéria, ela era viúva, né? E o marido dela, se não me engano, era desembargador. E aí o Luiz devia diversos favores ao desembargador, ele era grato. Então, a Valéria se aproveitava desse sentimento de gratidão do Luiz Garcia. E aí ela chegou e foi pedir uma ajuda para o Luiz. Olha, eu preciso de ajuda. O meu filho, o Jorge, ele está apaixonado por uma mulher casada. Então, veja o escândalo da época, né? Se apaixonar por uma mulher casada. Não posso admitir isso. Me ajuda a convencê-lo a lutar na Guerra do Paraguai? Para tirá-lo daqui? Vejam só o absurdo, né? A mulher fica chocada porque o cara está apaixonado por uma mulher casada e quer que ele vá lutar numa guerra. Ela não tem a menor noção do que é uma guerra, né? Guerra do Paraguai, né? Que durou de 64 até 70. E aí, obviamente, a gente vai saber depois, né? A mulher não era casada, não tinha nada a ver com isso. Era uma coisa inaceitável, era pior ainda. Era a Estela. A Estela era outra agregada, né? Como é que o meu filho, Jorge, vai se apaixonar por uma mulher dessa que não tem nada? Não tem posses, não tem dote, não quero. Isso ele descobre depois, tá? Deixa eu ver se vai passar aqui. Será que foi? Aqui a gente vai ter, então, essa questão girando em torno do Luiz Garcia, da Valéria e do Jorge. O Jorge acaba aceitando, indo lutar, vai lutar na Guerra do Paraguai. A Estela não quer saber dele, né, porque ela descobre isso tudo. E aí ele acha que com honras, voltando, ele vai conquistar a Estela. Só que quando ele volta, ainda bem, né, ele não faleceu no horror que foi essa guerra, está aqui retratada, ele volta e vê um cenário completamente diferente daquele que ele deixou. Olha só que curioso. A Estela acaba ficando com o Luiz Garcia, né? Então, olha só a trama que o Machado vai fazendo, né? Ele vai fazendo uma colcha de retalhos e vai dando tudo certo no final. Ela vai ficar com o Luiz Garcia e aí a Yaya adora a Estela, né? Elas tinham uma certa diferençazinha de idade, gostava muito, fez muito gosto que o pai se casasse com ela. E a gente tinha a questão da Yaya. Mas a Yaya vai ficar com quem, então, no final? Né? Ué, tem o Jorge. Né? Então, ele se preocupa em colocar os elementos românticos em um romance que não é, por si só, da fase romântica. Ele já está entrando no realismo, porque a gente já tem ali as personagens muito bem encaminhadas mais para a razão do que para a emoção. E eu acho muito legal como ele, nesse romance, ele vai dialogar com a gente até o final, para a gente saber com quem que a Yaya vai ficar, até porque entra em cena o Procópio, que é um cara que vai tentar fazer com que aquele romance ele também não dê certo. Como a gente viu nos outros anteriores, tem sempre algum que é mal amado no sentido de que não é correspondido, então a gente precisa mexer ali nas coisas. Se eu não estou feliz, os outros não vão ficar também. E o mais legal aqui é que ele traz um outro elemento na história, a questão do Raimundo. O Raimundo é um homem negro que é liberto já, né? Então, ele é tratado pelo Luiz como se fosse da família. Então, em 1878,
o Machado já traz os elementos que a gente discute hoje, né? A questão do como se fosse da família, que a gente viu na aula 1, né? Com aquela foto, o documentário das babás. Eu acho que eu mencionei para vocês, né, uma literatura de apoio que é o Trabalho Doméstico, da Juliana Teixeira, de como que a gente ainda vê, ah, ela é minha babá, ela está comigo desde que a minha mãe era pequena, agora está com meu filho, vai para o meu neto, a pessoa vai passando de geração em geração como se fosse uma coisa, como se fosse uma herança, e é como se fosse da família. Só que como a gente lê no romance do Yaya Garcia, na primeira leitura eu falei, nossa, mas você trata alguém da sua família assim, Luiz? Né? Porque o Raimundo pedia autorização até para tocar um instrumento, para tocar um violão, né? A gente percebia ali a diferença de tratamento entre um e outro, né? Então ele não era como se fosse o seu irmão e não era como se fosse da família. Você tratava o Raimundo nessa forma realmente paternalista. Ele era como se fosse uma criancinha que precisava pedir autorização até para ir ao banheiro, né? Então, o Machado já traz esse elemento aqui também nesse texto. E aí é claro que a Yaya Garcia tem todos esses elementos muito legais, né, do romance, mas traz também essas denúncias como pano de fundo. A gente está, obviamente, preocupado com o que vai acontecer com a Yaya, que, no final das contas, só aparece como uma personagem emblemática, acho que do meio do livro para frente. Antes era Estela, Jorge e o Luiz Garcia. Ela toma força depois que a Estela se casa com o Luiz, e aí o Jorge não tem mais jeito, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com ele. Eu acho legal como ele constrói até o final os personagens, e a gente não sabe o que vai acontecer com eles, né? Que eu tinha colocado. Deixa eu trazer para vocês algumas frases do Yaya Garcia. E percebam como em todo o romance do Machado, a gente tem frases para comentar. Vamos lá. Esse é o da Helena. Falar nisso, eu vou só voltar depois na Helena para trazer um que é importante. Olha só no Yaya Garcia sobre casamento. O casamento vem talhado do céu, segundo diz o povo. Outros dirão que vem do acaso. Ou é destino de cada um, ou é uma loteria. A senhora não me pede certamente que lhe diga o número em que há de sair a sorte grande? Compre o bilhete e deixe correr a roda. Então, nessa passagem, é como se a gente tivesse ali uma grande loteria no casamento, né? Tudo pode dar certo para aquela mulher, como pode dar errado. Ela pode viver infeliz para o resto da vida, né? A crítica que ele está fazendo aqui é isso, porque a mulher precisa escolher muito bem naquela época, né? Ela não poderia se guiar também, infelizmente, somente pelas questões da emoção, do coração, né? Tinham outras questões que permeavam, até porque, se a gente está falando de um Brasil oitocentista, aquela mulher, se era de uma classe mais abastada, não poderia trabalhar fora, tinha que viver para o casamento, para os filhos. E aí ele vai falar o seguinte: é duro de ouvir, minha filha, mas não há nada eterno nesse mundo. Nada, nada. As mais profundas paixões morrem com o tempo. Um homem sacrifica o repouso, arrisca a vida, afronta a vontade da sua mãe, rebela-se, perde a morte. E essa paixão violenta e extraordinária acaba às portas de um simples namoro entre duas xícaras de chá. Eu acho muito legal a forma como ele fala, olha, tudo é efêmero, sabe? Você está morrendo de amores agora, mas pensa lá para frente como é que vai estar a sua situação. Será que você ama esse cara ou você está só apaixonada por ele? E aí a gente tem a questão também do perdão, que permeia a obra do Machado, né? Como é que eu vou perdoar aquela pessoa que, penso eu, que me traiu? Na maioria das vezes não tem a traição realmente concreta, né? Ele fala, perdoar e esquecer é raro, mas não é impossível. Está em suas mãos. E aí, finalmente, quando a gente tem essa questão da Yaya, que não sabe o que ela faz, se ela ouve o Procópio, se ela fica com o Jorge, se ela confia, né, que o Jorge não quer mais saber da Estela e que ele quer ficar realmente com ela, a gente tem isso. Olha, o acaso
propuseram ali um enigma. O tempo dava-lhe a decifração. Por quê? Porque depois de um tempo, ela consegue realmente compreender o que estava acontecendo ali, quem era o Procópio, no final das contas, o que ele estava querendo tramar. Ele não era amigo, era um verdadeiro Iago do Otelo, né? Então, mais uma vez, a gente tem aí um elemento que não vai ajudar, mas vai atrapalhar. E eu só queria voltar para a gente falar a questão da Helena, tá? Porque essa frase é importantíssima, quando ele fala da questão da escravização. Aqui é a sala de visitas e a sala de jantar. A cozinha é contígua. Ali ficam duas braças de quintal. Para lá do quintal, infinito da indiferença humana. Tá? 1876, Helena. Então, dizer que esse homem não se posicionava com relação à escravidão é uma temeridade, mas ainda tem gente que fala até hoje que ele não se posicionava. Então, Helena, já dá para vocês mencionarem vários trechos aí de que ele falava sim, tá? Sobre a questão escravista. E aí, para fazer a nossa recapitulação, que eu acho importante, foram 4 os romances que a gente viu hoje. Deixa eu voltar aqui. Tá? 4 romances, todos com intervalo de 2 em 2 anos, e que o mais importante aqui não é a questão do romance mesmo, né? A fase romântica do Machado. O mais importante é a gente ver os temas que ele trouxe. Dentro desse triângulo, desse quadrilátero amoroso, ele trouxe elementos que não vinham nos outros romances. Ele trouxe a questão do paternalismo, da escravidão, da sociedade burguesa da época, de como aquela mulher era tratada na sociedade, a questão da traição, do adultério, da herança. Esses são os elementos que a gente precisa focar nesses romances. E eu acho importante também a gente dizer que Yaya Garcia já vai ser o estopim para ele trabalhar por Memórias Póstumas. A gente pensa, né, na quebra com Memórias Póstumas, mas a quebra já começou a acontecer aqui, no Yaya Garcia. Brás Cubas vem 3 anos depois só. E aí a gente vai ver na aula que vem a grandiosidade daquele romance, porque realmente ele vai trazer muitos elementos, só que ele vai continuar falando sobre a questão escravista através do Prudêncio, né? Outro nome daqueles 2, né, que eu falei do caso do Francisco que morreu, o último, né, que morreu com a pena de morte no Brasil, tá? E aí, bom, a gente trabalha esses romances, o próximo vai ser Brás Cubas, Dom Casmurro, Esaú Jacó, Memorial de Aires, ainda vai ter muito para a gente trabalhar. E na última aula a gente vai fazer os contos, tá? E aí ainda deixo aqui de sugestão, quem quiser, né, a leitura, Machado de Assis Abolicionista foi o livro que eu escrevi, né? Então, se alguém quiser também o livro, eu tenho algumas cópias. Eu acho importante a gente fazer análise, né? De romance a romance, de conto a conto, para a gente conseguir passar a mensagem adiante de que Machado se posicionou muito mais do que as pessoas acham que ele fez, né? Ele fez muito para o homem que ele foi na época dele, né? É isso. Até a aula que vem. Se alguém tiver alguma pergunta também, né? Não sei se alguém tem também. Foi no mesmo ano da publicação do Helena, 1876. Foi no mesmo ano. Por isso que eu achei bem emblemático, assim, né? O nome do menino, né? Como que ele usou. E aí a gente não sabe se foi coincidência ou não, mas eu acho que é legal, né? A gente trazer esses elementos, pelo menos instiga mais, né? A gente... foi o Raimundo. Não, perdão, Francisco. Raimundo era do... Fazer alguma coisa, gente? Eu não sei se alguém no online tem alguma pergunta, né? Eles estão só assistindo, né? É. Pedir para eles, caso tenham pergunta, para eles formalizarem. Ah, tá. Eu não recebi nenhuma pergunta. Então, Não. Ah, então tudo bem, mas quando mandarem não tem problema, não. Aí eu respondo depois, tá? É isso. Pode-se dizer que nesses primeiros, né, romances, que alguns apontam que ele não abordava a questão escravista, que a gente vê que ele abordava sim,
É como dizem que todo escritor ele tem aquele conteúdo manifesto e o conteúdo latente. Seria, né? Essa parte seria esse conteúdo assim, que ele sabia trazer com uma sutileza. Seria isso. O Roberto Schwartz ele defende isso, né? O livro O Mestre na Periferia do Capitalismo, ele fala que em todas as obras do Machado de Assis você tem os elementos ali, né? Por vezes não de uma maneira bem explícita, né? A gente tem os elementos da sociedade burguesa da época, e aí se a gente está falando da sociedade da época, a gente está falando de um sistema que é o sistema econômico, né? Que vigia legalmente ali. E ele se manifesta, na verdade, com o pano de fundo, eu diria, né? Porque a gente tem os criados, quando ele fala cria da casa, a criadagem, o preto, ele vai trazendo elementos sem nem dar o nome, né? Porque era como também as pessoas tratavam ali, aquelas não pessoas, né? Com Helena, ele já começa a trazer os nomes, né? Ele já dá nomes às pessoas, elas não vão ser as protagonistas da história, mas elas estão ali, de alguma forma. Né? No Yaya Garcia, a gente já tem também o Raimundo, e a gente vai ver isso em outros contos também. No Brás Cubas, a gente vai ter o Prudêncio, que vai ter um papel fundamental ali na história, né? Então, ele vai também num crescente, né? Desde Ressurreição até o dos últimos. Em Dom Casmurro, a gente também tem os elementos do sistema escravista. Ele menciona mucamas, ama de leite, ele traz o sistema escravista, né? Ele não faz a história girar em torno dessas pessoas, como em Úrsula, por exemplo, né, que a gente falou na semana passada da Maria Firmina dos Reis, também não gira em torno daquelas pessoas negras, mas ela traz luz àquele problema, aquela questão, né, do navio negreiro, da chegada. Então, nessa fase romântica, a gente tem o mocinho, a mocinha e o vilão, né? Mas quem que está por trás ali? Quem está servindo a galera? Como é que esse sistema todo funciona? Não né? É o tópico central, não mas é o ele vai tópico central. dando o recado. Com Helena fica bem mais assim explícito, né? Com essa passagem do livro, né? Seria relevante ele falar para a história que eles viram um preto sentado e descansando? Não, tinha nada a ver ele falar sobre isso, né? Só que ele quis trazer esse elemento, né? Enquanto eles passeavam, eles viram esse homem preto descansando, e aí ele trouxe o problema. Então, né? Casmurro, na cena do passagem do velório do Chobar, né? Ele descreve, né, que eram dois escravos, um casal de escravos na porta, né, encostado, ela com um ramo de margarida, né, querendo levar as flores. Ela adorava Escobar, querendo levar as flores, que eram as prediletas dele, mas estava ali, sem ter coragem de entrar naquele ambiente, estava com toda a sociedade, do campo, né, então, ela tentava ir, o cara se virava aos caras. No Dom Casmurro, até na construção, né, do romance no começo, né, como é que era a fazenda, o que tinha ali, a propriedade, já fala dos escravizados, né? Então ele traz esses elementos. Ele traz de uma maneira muito inteligente, eu diria, né? Eu acho que ele ilumina a questão, não necessariamente com os personagens principais, mas faz com que você não esqueça daquilo que ele falou, né? Porque aí ele traz a filosofia, né, e a reflexão com a Helena, né, falando sobre aquela questão e aí fazendo o Estácio acordar para a vida, né? Em algum momento de todos os romances a gente tem essas passagens, né? De uma forma mais explícita, o da Helena está muito explícito, né? No Yaya Garcia, pela forma como o Luiz trata o Raimundo, né? A diferença, né, de tratamento de um e outro, apesar dele falar que ele é como se fosse irmão dele, né? Cresceram juntos. Eu fico pensando, se cresceram juntos, ele foi um menino que foi comprado, né? Cedo, né? Para servir de companhia para ele. Então, era um reflexo daquele sistema ali, né? Que ele estava falando. E ele não precisava explicar também muito, porque naquela época era o que acontecia, né? A gente agora, quando a gente lê, a gente tem que fazer esse contexto histórico. E aí, por isso que a aula foi importante, né? Para a gente poder entender, né? Foi comprado ali pequenininho como uma pecinha, ou então, não sei,
era o ventre, né, de alguma escravizada, enfim, ele cresceu junto. Muitos eram dados de presente, né? Muitas crianças eram compradas de presente para fazer companhia para os filhos dos senhores, né? Então era algo comum naquela época. E aí ele retrata dessa forma, né? Como se fosse da família, mas o rapaz tinha que pedir autorização até para tocar um violão. Então é um pouco complicado, né? Você colocou uma crítica aí, que ele termina dizendo assim, escrevia de uma forma que todos podiam ler. Uhum. Do Cândido, né? E eu acho interessante isso, porque assim, ele escrevia de uma forma que todos podiam ler. A mim vem assim, também me faz pensar que ele escrevia de uma forma que todos aceitavam ler. Todos, né? Ele entrava, tinha apresentação, então ele jogava esses elementos e todos liam. Né? Até aqueles que eram contra a abolição e tinham escravo, ele liam. Né? Uhum. E ele já ia fazendo a crítica dele, ele já ia colocando esses elementos, meio que, né, sutilmente, meio que despretensiosamente, É. e todos podiam ler. E ele sabia circular legal pelos meios, né? Então, a depender do ponto dele, da temática, era publicado em um jornal diferente. Então, isso também eu acho que é muito importante, né? O Jornal das Famílias, né? Era lido mais por senhoras. Então, como é que a gente vai botar determinadas questões aqui, né? Eu vou trazer alguns exemplos na nossa aula de contos para vocês verem a diferença dos contos que eram publicados nos veículos, né? Ele era muito esperto, ele era brilhante. Ele era muito... o Wagner Saboado. Ele era muito importante. E com isso, né? Ele disseminou, né, as ideias que ele tinha, né, com relação a tudo. Isso que é importante. É isso, gente. Acho que pode encerrar, gente. Vocês estão me ouvindo.